Ok, alunos. Agora nós iremos para aquela revisão de 5 minutos. E logo depois dessa revisão, nós teremos aquela atividade. Então, se você perdeu a aula, não fez as anotações, se prepare agora, porque vamos revisar o que foi falado sobre o assunto a caçambada dos cutubas. Joga no quadro, aula 26.2, é isso mesmo. E aí vamos para o nosso tema da aula de hoje, para a revisão desse tema, que é a caçambada dos cutubas. Então, vimos aí que os peles curtas, é desse jeito mesmo o nome, peles curtas, tudo no plural, ok? Durante o comício que estava tendo, então, uma caçamba pertencente à prefeitura de Porto Velho, ela foi lançada contra os partidários de Renato Medeiros. Renato Medeiros Clímacos Borralho de Medeiros, ele era candidato a deputado federal e nisso havia um confronto bem declarado entre Renato Medeiros e os apoiadores de Aloysio Ferreira, que acabou apoiando um outro candidato. Mas, por ter sido cacique, coronel, aquela coisa, né? Aqui do estado de Rondônia, do território de Rondônia, não querendo perder o domínio da política, acabou acontecendo isso. Então, Aloysio Ferreira, ele era o líder da coligação de centro-esquerda, presidente do Partido Social Progressista, e era ele que comandava aí os pele curtas. É interessante observar, vem para mim, é interessante observar, aluno, pode jogar aqui no quadro a imagem. É interessante olharmos a política, não só em dias atuais, mas isso desde quando se criou política, da minha forma de ver, enquanto professor de história, quanto pesquisador, eu vejo assim, que há muito interesse obscuro. O cara não entra numa política para servir, de fato, a população. São poucos que acabam abdicando a sua vida lá fora para poder trabalhar em prol da sociedade. Mas a grande maioria acaba entrando, tendo os seus certos privilégios, um bom salário gordo, e com isso ele entra numa zona de conforto. E quem ousar mexer nessa zona de conforto é capaz de perder a vida. Então, infelizmente, não deveria ser assim, mas, infelizmente, acaba sendo. Isso não somente no território federal de Rondônia, hoje, estado de Rondônia, mas a nível de Brasil. Até no mundo também é assim. Se você buscar na história os partidos que entraram no poder, que lutaram por ele, e o que fizeram para estar no poder, você vai se assustar. Infelizmente, esse é o modo operante de que entra na vida política. Eu não conheço pessoas que entraram assim, que não se deram bem e que trabalharam em prol. É aquela coisa, né? Às vezes você tem até boa intenção, chega lá dentro você acaba vendo outras situações que, se você não comungar, acaba ficando sozinho. Então, nesse caso aqui, a Renato Medeiros era um nome muito forte, o aloysismo também estava forte, e não deu outro. Vai ter que ter um embate aí, tá bom? Continua no quadro, então. Olha aí, os cutubas. Os cutubas por anos detiveram a hegemonia política do território federal do Guaporé. Ou seja, por muito tempo estavam em destaque, dominavam, era bem aceito. O grupo político de maior prestígio de todos os tempos em Rondônia. Estamos falando dos cutubas. Renato Medeiros era a esperança dos que tinham se decepcionado com Aloysio Ferreira. Sempre é assim. Agora, por que o Aloysio Ferreira decepcionou? Porque a partir do momento que você está no município, quando você é vereador, quando você é prefeito, é muito fácil você estar de lado de fora e fazer a crítica. Quando você entra para o time
e começa a observar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, aí você sente a pedra no sapato. Então, vejamos, o Aloysio Ferreira, que teria, vocês viram em aulas passadas, que acabou vindo do Pará, lá de Bragança, foi para o Rio de Janeiro, estudou, veio para o Guaporé, foi comandante do Forte de Coimbra, e depois estudou os Macurapes e Tuparis, veio servir junto com o Alexandre Rondon, acabou sendo, em 31, o administrador da cidade de Ferro Lima Moré, e aí acaba sendo o nosso primeiro governador do território federal de Rondônia, de Guaporé, e assim vai indo. Ele ganha uma certa promoção pessoal aqui no Estado, mas acaba indo para onde? Para o Distrito Federal, para Brasília, se torna deputado federal. Então, com isso, era para fazer um trabalho para a região. Se fez ou não, acontece que o Renato Medeiros acaba surgindo como uma esperança. Nós projetamos o Aloysio Ferreira. Esse não volta mais. Mas tinha aqui a raiz daquele que influenciava muito. Então, Renato Medeiros era uma pedra no sapato do aloysismo. O momento político em Rondônia. O getulismo acabou sendo aí o combustível ao cutubismo e regionalismo consolidava o poder nas mãos do Aloysio Ferreira. O grande nome. Quem fosse contra Aloysio estava ferrado. Parece que só existia um partido, mas Renato Medeiros acabou surgindo para acabar com isso. O carisma de Renato Medeiros empolgava as massas, criava um clima de muita euforia junto ao segmento da baixa renda, ao povo, ao povão. Os sonhos forjados ao longo da campanha eleitoral geravam aí um mar de emoção e deixavam as relações entre cutubas e pericotas cada vez mais aflorantes. Sempre vai ter alguém que vai despertar o carinho e o carisma do povo. A confiança, a esperança. O povo vive de esperança. Por quê? Por que disso? Porque quando o cara ele entra na vida política, ele esquece do passado. Ele esquece do que ele foi. Ele quer saber o momento ali agora. E eu sempre, pelo tempo, pela idade, pelo conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, eu pude perceber isso. Toda e qualquer pessoa tem os seus interesses. Obscuras ou não, mas tem os seus interesses. Então, dane-se o restante. Infelizmente é assim. Eu coloquei a imagem para representar a caçamba dos cutubas que invadiu o comício de Renato Medeiros. A caçambada teria sido o maior atentado político da história de Rondônia? Essa é a pergunta. Por isso que nessa lâmina fala algumas perguntas. Quantas pessoas de fato morreram? Foi Aloysio Ferreira que mandou jogar a caçambada contra o povo? E aí? Bom, se morreu, ele não vai dizer. Tem gente que faz aquele voto, né? Eu morro, mas não abro a boca. Não digo quem foi. Ele queria matar Renato Medeiros ou ele queria apenas intimidar o seu adversário? Ficam algumas perguntas. Foi o baixo clero de Aloysio que mandou atacar os Pelicuta com uma caçambada? Aluno, da mesma forma, vem para mim aqui. Da mesma forma que tem essa imagem da caçambada, me joga aqui na imagem. Da mesma forma que tem essa caçambada dos cutubas, cadê a imagem? Joga aqui a imagem. Da mesma forma que tem essa caçambada dos cutubas, eu lembro, na época do Getúlio Vargas, quando o chefe da guarda de Getúlio Vargas, Juarez, não sei das quantas, é ele que vai determinar um atentado e acaba que respinga em Getúlio Vargas. Agora, por que esse segurança, esse chefe da guarda quis fazer isso? Talvez para defender o seu patrão, que era o presidente Getúlio Vargas. Mas Getúlio insinuou alguma coisa? Getúlio mencionou alguma coisa? Getúlio queria que de fato isso acontecesse? Não sabe. Quando você se torna autoridade, e ali dentro do carro, na conversa vai, conversa vem, talvez o teu motorista, o teu segurança, ele percebe que você gostaria que tal fato pudesse ser resolvido. Da pior maneira possível, mas dele que ele não saiba, dele que não respingue nele. E acaba criando esses métodos obscuros
para poder intimidar ou calar o adversário. Infelizmente, continua ainda mais perguntas do que respostas. Eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção dessas atividades, tá bom? Ok, alunos. Estamos de volta. Vamos fazer agora a correção da atividade. Joga no quadro. Vamos lá. Na atividade que eu passei para vocês, viu o seguinte. Olha aí. Questão 1. Questão 1. Renato Medeiros, que representava a esperança de gente simples, dos desvalidos, ferroviários, desempregados, empregados do comércio, pertencia a qual partido? Renato Medeiros é um nome que surge. Então, para a política hoje, senhores, quando você tem um carisma, o carinho, a admiração de uma certa parcela, quando as pessoas conhecem o teu passado e logo fala para você se candidatar, poder sair, disputar uma eleição, porque tem confiança em você, nossa, isso só cresce. Isso é um elogio. E Renato Medeiros teve isso. Então, olha só, ele que representava a esperança de gente simples, dos desvalidos, ferroviários, desempregados, etc. Então, foi intensificado para que ele pudesse sair candidato. Mas por qual partido? Letra A, pelos cutubas. Letra B, peles curtas. Letra C, girondinos. Letra D, lealdade. Ou letra E, bem-te-vi. A questão está fácil, né? Você que acompanhou a aula, que prestou atenção, que fez as anotações, com certeza saberá responder essa questão. Então vamos para ela? Resposta correta, pele curtas. Por isso que teve aquele episódio chamado de A Caçambada dos Cutubas, que invadiu o comício dos pele curtas. Então, Renato Medeiros pertencia aos pele curtas. Aloysio Ferreira, aos cutubas. Fechou? Questão número 2. A disputa política no ano de 62 para deputado federal em Rondônia vai ser dado entre quais pessoas? Letra A, entre Renato Medeiros e Olavo Pires. Letra B, entre Odacir Soares e Olavo Pires. Letra C, entre Raupe e Odacir Soares. Letra D, entre Aloysio Ferreira e Renato Medeiros. E a letra E, entre Ivo Cassol e Chiquito. Tá aí. Grandes nomes da nossa história. Bom, parece-me que na época só tinha um representante deputado federal. Não eram 2, 3, 4, como é hoje, né? Aumentou o quantitativo. Então, acima de 100 mil, aí já pode ser 2 ou 3, coisa assim. O percentual aumenta, né? Então, a questão 2, ela traz a disputa em 62. Se deu entre quais candidatos? Aí eu tenho Renato Medeiros e Olavo Pires. Lembrando, senhores, que o Olavo Pires, que também estava no auge, na época dessa campanha, e um dado momento, ele foi metralhado aqui na Jorge Teixeira. É incrível que parece tudo programado, né? Eu lembro que na época foi embora a luz. Se isso estava programado para ir embora a luz, não sei o quê, ninguém sabe. Não deveria nem ser uma teoria da conspiração, né? Mas parece que foi tudo planejado. Não se sabe o desenrolar desse fato. O fato é que ele veio a óbito, né? Foi metralhado. Então, a disputa para a Câmara Federal
Se deu entre Renato Medeiros e Olavo Pires? Entre Odaci Soares e Olavo Pires? Se deu entre Raup e Odaci Soares? Se deu entre Aloysio Ferreira e Renato Medeiros? Ou entre Ivo Cassol e Chiquito? Já sabe? Ok. Você sabe, então, podemos responder. Olha aí. Lembrando que o Aloysio Ferreira, ele representava os cutubas. O Renato Medeiros, os pele curtas. Nunca esqueça disso, tá, aluno? O grande cacique dos cutubas era Aloysio Ferreira. E dos pele curtas era Renato Medeiros, que era a esperança do povo de Rondônia. Que já era Rondônia, né? 62. Questão 3 diz o seguinte. O nome do produtor do filme A Chamada Cutuba, que estreou no dia 13 de setembro em 2019, no Palácio do Guaporé, o nome dele é A. Anísio Garaeb Filho. B. Queiroz Galvão. D. Odebrecht. D. Zola Xavier da Silveira. E letra E. Galvão Engenharia. O nome do produtor. Inclusive, eu trouxe as informações durante essa aula. Quem foi? Então, vamos lá, o nome dele, o Zola. Eu tive o privilégio de conhecer o Zola, fez as pesquisas em bibliotecas do Rio de Janeiro, que tem lá informações, no repositório de jornais, e chegou a essa conclusão. Até porque, senhores, o Aloysio Ferreira, ele trazia como candidato aí o Enio Pinheiro. Só que o Enio Pinheiro acabou perdendo para o Renato Medeiros. Mas depois o Renato Medeiros vai ser cassado, porque logo entra 64, o regime militar, e depois de um bom tempo, o Senado Federal reconheceu a candidatura de Renato Medeiros. Eu sei disso porque eu falei com o Renatinho, que eu agora não sei se é o filho dele ou se é neto dele. Que é um colega meu que trabalhava comigo na escola. Na questão 4, fala o seguinte. Explica o que foi o episódio conhecido como a caçambada dos cutubas. O que foi isso? A caçambada dos cutubas. E aí, claro, você tinha que responder isso daqui, ó. Foi um episódio que aconteceu no dia 26 de setembro de 62. Uma caçamba pertencente à prefeitura do município de Porto Velho, ela foi lançada, ela foi jogada, ela invadiu o comício do Renato Medeiros e atingiu aí algumas pessoas. Se fala em alguns mortos, vários feridos. Foi um corre-corre, aconteceu ali na rua Lauro Sodré. Fechou? Bom, fecho por aqui também essa aula, porque já acabou. Ok. Aluno, eu encontro você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.